normalmente, quando as crises e as tragédias chegam, sob qualquer cenário, seja ele familiar, A seguir, seja em ele Toque de numa Esperança. nação, seja ele numa empresa, normalmente as pessoas dizem: onde está Deus? Deus me abandonou, Deus me desamparou, sem você reconhecer de quem o trouxe até aqui foi o próprio Deus. Olá, que alegria chegar até você através desse programa, levando uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, que vem através do Evangelho poderoso e transformador de Cristo Jesus. Eu sei que em meio às lutas, o desânimo pode tomar conta do nosso coração. A verdade absoluta é de que aquilo que ouvimos altera diretamente o estado do nosso coração. A fé vem pelo ouvir, mas o desânimo também vem fundamentado naquilo que ouvimos. E no programa de hoje eu quero convidar você para ouvir uma palavra que vai ajustar o seu foco, que vai guardar e preservar o seu coração. As Escrituras Sagradas nos alertam. Acima de tudo o que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração. É dele que procedem as fontes da vida. Portanto, nessa próxima meia hora, abra o seu coração para ouvir uma palavra que vai embutir ânimo no seu coração, vai gerar esperança na sua vida. Mesmo diante de um cenário desfavorável, saiba, há um Deus que te ama e que tem propósitos para você e para toda a sua casa. Olha, eu estou muito feliz porque agora no dia 1º de junho, próxima quinta-feira, vai estar em todas as livrarias do Brasil o meu mais novo livro, em coautoria com o Dr. William Douglas, juiz federal, best-seller. O tema do livro é Como Vencer Gigantes, lições bíblicas da luta entre Davi e Golias. Você não pode ficar de fora, adquira o seu, e o lançamento vai ser aqui na conferência Superando Limites. Números capítulo 13, por favor. Números capítulo 13, versículo 25 do capítulo 13. Nós vamos ler daqui, depois vamos entrar numa parte do capítulo 14 também. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste. E verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. Ou seja, algo palpável, visível. Trouxeram amostras de quão boa a terra era. Versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam nas terras do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel,
infamaram a terra. Infamar quer dizer, difamaram, falaram mal dela. Aquilo que Deus disse que era bom, eles disseram que era ruim. Infamaram a terra. E dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, porém, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Há 2 versículos do livro de Provérbios que falam precisamente sobre o poder daquilo que é falado. Aqueles a quem damos ouvidos têm o poder sobre o nosso coração. Aquilo que você dá ouvido altera diretamente a sua vida. Espiritualmente, acima de tudo. É bem sabido que o autor da carta aos Romanos, e este é o apóstolo Paulo, afirma de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que eu ouço produz no meu coração fé, esperança ou descrença e desesperança. O que temos ouvido altera a maneira como o nosso lar é. O que os nossos filhos ouvem dentro de casa produz nele ou não um caráter segundo o coração de Deus. Pessoas nascem e crescem num ambiente hostil e por conta disso deixam de acreditar em si mesmo e nas pessoas. Tem muita gente que deixa de acreditar num futuro, num casamento, num relacionamento saudável de família, porque aquilo que eles foram expostos durante a vida toda e o que eles ouviram dentro de casa, roubou-lhes a esperança de ter um lar equilibrado. Aquilo que viram o seu pai ou a sua mãe falarem um para com o outro, fez com que qualquer esperança de um futuro promissor lhes fosse roubado. Há inúmeras pessoas que vivem dentro dessa realidade. Por mais que a promessa de Deus seja de um futuro promissor, de bênção, porque Deus tem promessa para todo mundo aqui. O que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós possamos compreender. Mas isso pode ser alterado por aquilo que eu me exponho. Havia uma promessa. Eles estavam à margem do tão esperado sonho de Deus sendo realizado. Anos no deserto, anos debaixo de uma peregrinação, e agora, quando chegam às margens da tão prometida terra, a estratégia nada mais é do que enviar 12 espias. 12 deles. São selecionados a dedo. Não são qualquer tipo de pessoa. São príncipes nas suas tribos. Cada um deles selecionados para que sobre a sua percepção pudessem trazer um relatório para Moisés. Eles não passam ali pouco tempo. O texto que lemos hoje traz com precisão o período que eles ali passam. Ao cabo de 40 dias dá para ver muita coisa. 40 dias dá para você conhecer uma terra em detalhes. Eles escolheram amostras. O texto diz que eles trouxeram com eles o fruto da terra. Trouxeram figos, trouxeram romãs, trouxeram cachos de uva. Você imagina no deserto,
aonde nada florescia, aonde nada brotava, aonde o que eles alimentavam vinha do céu como provisão de Deus, finalmente eles têm acesso a algo diferente: romã, figo, uva, cachos enormes, a ponto de que terem que colocar 2 homens numa vara, trazendo cacho de uva. Já imaginou o tamanho do cacho da uva? 2 homens com uma vara, trazendo uma amostra de que aquilo que Deus havia prometido é real. Aprenda algo hoje de manhã: o que Deus prometeu para você é real. Existe. Não é fruto da sua imaginação, não é fruto de uma promessa vaga. O que Deus tem prometido para você é real. Existe. Há um futuro melhor para você. Há dias melhores para esse país. Há um tempo novo para a sua vida. Existe. E eles voltam com isso. Eles voltam e colocam diante do povo e dos líderes, e cada um, quem sabe, dos líderes, provou uma uva, pegou um pedacinho da romã, aquele carocinho. Eu imagino o tamanho da romã, deve ter sido uma romãzinha assim. Não pense também que era a terra do gigante, viu, gente? Que a romã era uma romã que tinha que trazer de padiola, carrinho de mão. Em alguns lugares falam carrinho de mão, alguns padiola. Trouxeram um carrinho, não, era uma romã, comendo a romã, comendo figo, um banquete daquilo que seria o restante dos dias para aquele povo. Até que no meio desse banquete, 10 deles se levantam e começam a dar um relatório. O relatório é um dos mais pessimistas que se encontra em todas as Sagradas Escrituras. Pessimista. Só tem gigante. As cidades são muito fortificadas. A terra devora os seus moradores. O negócio lá é ruim. A comida é boa. Mas o negócio lá é ruim. E por conta daquilo que foi falado por 10, grande maioria, apenas 2 tiveram uma perspectiva diferente, Josué e Calebe. Mas os demais vieram com o mesmo relatório: não vale a pena. Nós vamos morrer. Os anaquins, os descendentes de gigantes, ali só tem gente assustadora. Nós éramos aos nossos próprios olhos. E veja só como a perspectiva que você tem de si mesmo altera o ambiente em que você está. O texto diz que eles eram aos seus próprios olhos, como gafanhotos, e o relato diz, e aos olhos deles também, porque a maneira como eu me enxergo definem muito como as pessoas vão me enxergar. O relato foi soltado de uma maneira gritante que gerou uma confusão no meio do povo. E no meio disso tudo, por aquilo que foi ouvido, o povo que estava às margens da tão esperada terra prometida, permite com que aquilo que é ouvido altere o ânimo do seu coração. Dependendo daquilo que eu ouço, eu posso ou me alegrar, ou eu posso me desesperar. Primeiro fruto da desesperança e das más notícias, quando são acolhidas pelo nosso coração, é que produz em nós um coração triste e cheio de murmuração. Porque era dia de festa, gente. Finalmente, depois de um tempo no deserto, olha, nós temos provas. Nós temos aqui o fruto da terra, foi trazido, cacho de uva, romã, figo, mas por conta de palavras desanimadoras, aquilo que era para ser motivo de festa virou motivo de lamento, tristeza, choro, gritaria e murmuração, porque olha o que diz o verso 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. O coração desesperançoso se volta contra si e contra quem está sob você. Voltaram-se contra os líderes. Moisés, Arão,
toda, veja como a palavra toda, e aqui não é de uma maneira despretensiosa. O texto começa, toda a congregação. Versículo 2, todos os filhos. Versículo 2, toda a congregação. Disseram, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Um coração desesperançoso, ao invés de olhar para um futuro ideal, prefere morrer. Não, meu irmão, olha para frente. Olha para frente. Temos que entender de que no meio das nossas lutas, no meio das nossas crises, há uma oportunidade de vencê-las, de vermos o agir de Deus, de ver a mão do Senhor, colocando as coisas nos seus devidos lugares, mas não é hora da gente desesperar, desanimar, achar que não vale a pena, manda fechar, mas tem que mandar. Esse pessoal mandou coisas absurdas, dizendo, olha, manda pular para o ditador da Coreia do Norte, de que ele tem que mandar a bomba, não é nos Estados Unidos, é aqui. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Não, queridos. Nós devemos entender, se Deus nos colocou aqui, essa terra é boa. Tem inimigos, vai ter. Toda terra boa tem inimigo. Toda terra boa tem gigante. Toda terra boa. O fato de ter gigante não diminui o valor da terra. O fato de ter inimigo não torna a terra ruim. Olha qual é o relato deles no início, versículo de número 27, capítulo 13 ainda. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles disseram, verdadeiramente a terra é boa. Meu irmão, terra boa não quer dizer que ela não tem problema. Terra boa tem problema. Cada um tem as suas lutas, mas nós não podemos permitir que nesse cenário de desesperança que está sendo ecoado, o diabo está tentando tirar do nosso coração a esperança de que dias melhores virão. Nós temos que crer. O que mantém o nosso coração vivo, palpitante, no desejo de caminhar para frente, é a certeza, o fruto da terra existe. Se eu ainda não provei dela, um dia eu vou provar. Nós temos que caminhar nesse sentido. Diante das notícias contrárias, a gente percebe no texto de que a evidência daquilo que era bom fica ofuscado. Tem gente que valoriza mais o que é ruim do que o que é bom. É a perspectiva do copo pela metade. Tem gente que acha que ele está meio cheio, tem gente que acha que ele está meio, e tem gente que ainda diz que ele está quase vazio. Tudo é uma questão de ótica, de percepção. É em meio às lutas que nós temos que fazer um exame no nosso coração, porque senão a evidência do que é bom fica ofuscado. Nós reclamamos, e olha, eu não estou dizendo que isso aqui é um paraíso, isso aqui é o céu. Não é o céu, mas nós devemos nos comparar. Eu ouvia, esses dias atrás, eu estava com um pastor da Guatemala, uma igreja inspiradora, o pastor Cash Luna, pastor de uma igreja, ele construiu um templo para 12 mil pessoas na Guatemala, e eu perguntei para um dos pastores que estavam com ele, falei, me diz sobre o cenário político da Guatemala. Ele disse assim, então, o nosso presidente foi preso, nosso vice-presidente também, uma corrupção sem precedentes, a coisa horrível, o negócio está devastador, elegemos um novo presidente agora há pouco tempo, faz 6 meses, um país que viveu diante de uma guerra civil por décadas. Desde a década de 60 até a década de 90, a Guatemala viveu diante de uma guerra civil. Os problemas existem. E eu perguntei para ele, mas o que os fez caminhar e acreditar que uma igreja saudável, vibrante, podia nascer naquele país? Eu falei assim, ele disse para mim assim, exatamente por conta desse cenário. É porque em lugares enfermos, em lugares doentes, que a igreja precisa florescer, para apontar um farol de esperança para o mundo. Normalmente, quando as crises e as tragédias chegam, sob qualquer cenário, seja ele familiar, seja ele para uma nação, seja ele numa empresa, normalmente as pessoas dizem, onde está Deus? Deus me abandonou, Deus me desamparou, sem você reconhecer de quem o trouxe até aqui, foi o próprio Deus. Para de achar que Deus te desamparou.
Ele não te desamparou. Às vezes nós achamos, e por aquilo que ouvimos, começamos a questionar o cuidado de Deus. Olha o que aconteceu. Olha as coisas e as palavras que são ouvidas. Começam a denegrir e a destruir a imagem de um Deus cuidadoso, zeloso, que nos ajuda. Versículo 4. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão, voltemos para o Egito. Um coração desesperançoso, um coração que se permite ser afetado por palavras de desânimo, produz divisão. Divisão. Um povo que estava unido debaixo da liderança de Moisés e de seu irmão Arão, agora começa a levantar esse grito: levantemos um capitão, voltemos para o Egito. O primeiro sinal visível de que o coração das pessoas está tomado de desesperança é quando elas estão procurando gerar um espírito de divisão. O que nós devemos continuar caminhando é na certeza de que Deus está no governo de todas as coisas. O nosso reino é deste mundo, nós estamos nesse mundo, mas a agenda deste mundo não controla a minha vida. O meu rei não perdeu o controle de nada. Aquele que governa a minha história, aquele que governa a minha vida, não está envolvido em nada errado, pelo contrário, ele é santo. Gera divisão, versículo de número 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Um coração desesperançoso, ele não só quer um novo líder, ele quer matar quem tem uma perspectiva positiva. Querem matar as únicas pessoas com palavras de ânimo e palavras positivas no meio deles. Versículo 20. Tornou-lhes o Senhor e disse: segundo a tua palavra eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, veja o versículo 22, nenhum dos homens. Eu queria muito que você grifasse esse texto. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quando a gente permite que um coração desesperançoso governe a nossa vida, nós perdemos a bênção de Deus. Nós ficamos fora do projeto de Deus. Não porque Ele quer nos excluir, mas é que nós nos auto-excluímos. Nós dissemos que não vale a pena. E aqui a gente poderia pegar, e obviamente eu estou pegando o momento do país para aplicar essa palavra, mas você pode pegar isso aqui e levar para o seu contexto pessoal, para a sua casa, para a sua família, para o relacionamento com seus filhos. Não amaldiçoe aquilo que Deus já disse que é bênção. Não contradiga algo que Deus já disse que vai acontecer, diz não vai acontecer. A palavra de Deus a Moisés é essa: eles viram a minha glória, eles viram os meus prodígios, eles sabem que eu sou Deus e não obedecem a minha voz. Eles preferem ouvir o discurso dos pessimistas do que a palavra do Deus que governa e faz com que aquilo que Ele disse se cumpra. Diz, nenhum deles, querido, nenhum adulto daquela geração entrou na terra prometida. Aquilo que eu permito dominar meu coração me governa. A minha palavra para você hoje de manhã é que você saia por essas portas para enfrentar uma semana que sabe-se lá o que vai acontecer, mas na convicção e segurança de que, independente do que venha acontecer,
Deus vai te abençoar. Você tem que sair daqui desse jeito. Não permita com que noticiário, Globo News, Band News, é ou não é? Tragédia News. Tem gente que já vai abrir um canal assim, é ou não é? Caos News. Só tem notícia. Para. Cada dia mais a gente percebe que os meios de comunicação são partidários. Cada um pende para um lado. Não é só aqui não, a gente sabe, quem conhece um pouquinho da história do governo atual nos Estados Unidos, sabe, tem duas TVs de canal de noticiário, 24 horas, CNN e Fox News. CNN é democrata, Fox News é republicano, todo mundo sabe. A Fox News traz notícia de que ajuda o republicano, o CNN traz notícia que ajuda os democratas. Todo canal de imprensa é tendencioso. Nós não devemos ouvir o que as pessoas estão dizendo. Quem tem o desfecho para a sua história é Deus. Você vai viver fundamentado em toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus disse a seu respeito, por mais que as situações ao seu redor tentem te fazer desanimar, esmorecer, achar que não vale a pena, guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É dele que vão proceder as fontes da vida. E você vai sair daqui entendendo, não importa o que venha acontecer no Planalto, no Palácio do Jaburu, em Brasília, no Estado de São Paulo, nas instituições, seja ele no Congresso, no Senado, no Judiciário, não importa. O que Deus disse que ia acontecer na minha vida, vai acontecer. Se tiver gigante, Ele vai me dar força para derrubá-los. Se eles forem numerosos, não importa, meu Deus é maior. E você vai entrar na terra prometida, em oração, em fé, em convicção, para a glória de Deus. Amém. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que ocupa os nossos ouvidos. Talvez a sua vida esteja tomada de desânimo exatamente porque você está ouvindo e bebendo de fontes erradas. A fonte que gera ânimo e esperança no nosso coração é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas é a palavra de Deus que vai permanecer. Cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado com aqueles que você dá atenção. Ocupe a sua mente com aquilo que pode te dar esperança. A certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E é por isso que não somos consumidos. Não estamos à mercê de um governo, de um partido, de uma política. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você, abençoar você, a sua casa, o trabalho das suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um destes que nos acompanha agora. Que o teu favor os alcance, que a tua bondade os sustente e que o coração deles seja tomado de palavra, de ânimo, de esperança e de fé, crendo absolutamente de que o Senhor continua no governo de todas as coisas. Levanta aquele que está caído, cura o enfermo, liberta o cativo, traz salvação ao perdido. Eu quero abençoar a cada um destes em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu nunca gosto de me despedir sem estender um convite especial. Amanhã é dia de celebração aqui na comunidade. Vem estar conosco. Este é um lugar de novos começos, às 10h15 da manhã e às 18h30. Que Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença do Senhor e, querendo Ele, estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Toque de Esperança.